Fala pessoal, nesse vídeo eu tô um pouquinho mais relaxado, porque o tema de hoje trarei 4 dicas para você, 4 táticas para você utilizar, principalmente se você está sob pressão. Você viu que eu tô mais relaxado, eu tô sentado de maneira mais confortável aqui na minha cadeira, não porque estou sob pressão, mas é porque achei interessante fazer um vídeo nessa postura. Primeiro, antes de começar a gente bater esse papo, nossa, eu encaixei tão gostoso aqui, eu acabei de comer também. Estou aqui na alcalose, aquele soninho que dá depois de uma refeição, mas não tem nada a ver com o vídeo. Antes da gente começar aqui esse vídeo, primeiro, deixa a sua curtida, porque é um vídeo muito importante. Muitas pessoas estão trabalhando sob pressão, eu já trabalhei sob pressão, na verdade, para mim, pressão é algo constante, para quem está em alto movimento, então eu não falo que a gente deixa de trabalhar sob pressão, mas é que a gente fica maior, é que nem aquela expressão de Jim Rohn, não deseje menos peso nas costas, mas sim pernas mais fortes. Ou seja, quando você cresce, aquela pressão que te incomodava hoje não faz mais. Aí uma nova pressão, enfim, esse é cíclico. Então deixa a sua curtida, já compartilha esse vídeo com quem você sabe que tá lidando com pressão, pode ser no trabalho, pode ser algo pessoal que tá influenciando também nessa pressão, porque vai ajudar demais. Agora, sem mais delongas, bora ao vídeo. Primeira coisa, primeira tática para você utilizar se você está sob pressão é o seguinte, pode parecer óbvia, mas tem muita gente que tem muita dificuldade nesse ponto primário, que é o quê? É você definir prioridades. Definir prioridades. O que é importante? Você está sob pressão. Obviamente tem alguns fatores exercendo essa pressão. Essa pressão te força a algumas iniciativas, algumas tomadas de decisão. Qual que é a prioridade? Qual que é a prioridade para você começar a resolver qualquer tipo de desafio ou de problema? Porque quando você não aprende a definir prioridade, incrivelmente parece que, nossa, cara, tudo tá dando errado agora na minha vida. Não, é que você não tá conseguindo moving forward, você não tá conseguindo ir para frente por causa que a tomada de decisão em relação a prioridades tá danificada. Muitas pessoas têm uma agenda mental de prioridade. Começam a definir as suas prioridades meio que numa lista mental na cabeça. É muito importante, seta prioridades, porque no momento onde você está numa pressão, se você não tiver clareza do que é mais importante, senão você só vai deixar o urgente aparecer, e tem coisas que são importantes e urgentes, essa tem que ser prioridade na sua vida, mas setar prioridades. Esse vídeo é uma ótima reflexão, e isso, honestamente, não é novidade para ninguém saber que prioridades é uma coisa importante, mas principalmente quem está sob pressão, às vezes a gente perde a lucidez. A gente perde a sanidade de realmente entender o que é uma prioridade. Às vezes a gente se distrai, ou às vezes uma emoção toma conta do nosso lugar e tira a nossa cabeça. A gente sabe que aquilo é prioritário, mas a gente não está investindo tempo naquilo. Ou seja, prioridade significa aquilo que nós investimos tempo, não que a gente tem desejo de resolver. Por exemplo, se eu fosse querer saber quais são as suas prioridades, eu não ia perguntar para você. Porque às vezes você até poderia falar quais são, mas eu quero ver na prática. Eu lhe pediria a sua agenda. Fala, deixa eu ver o que é prioridade para você. Me mostra a tua agenda. Me mostra o que você fez ontem. E obviamente a maior quantidade de tempo numa tarefa, eu falo assim, bom, isso aqui deve ser prioridade para você. Você fala assim, não, isso não é. Porra, e ficou esse tempo todo aqui fazendo o quê? Ou seja, são as distrações. Então as distrações, elas são ladrão da produtividade. Às vezes nos rouba a atenção e a gente nem percebe. É que nem um furo no balde. Às vezes tá vazando há muito tempo e ninguém nem percebeu. Ou de maneira bem traiçoeira, eles acontecem. Então primeiro, definir essas prioridades. Agora vamos ao tópico número 2. Divida essa pressão ou esse problema em partes. Porque a princípio, um problema que está exercendo uma pressão forte em nós, ela parece um bicho de 7 cabeças. E quando a gente começa a fatiar o impossível em pequenas partes possíveis, primeiro a nossa sanidade volta no lugar. A gente tem um sintoma, uma sensação de confiança, porque quando o bicho é grande demais, vem aquele sentimento de impotência. Puta, não há nada que pode ser feito, puta problema. Agora, quando você pega o bicho de 7 cabeças e divide esse bicho em 7 partes, incrivelmente, cada cabeça não é tão grande assim. Ou seja, aprenda a dividir. Primeiro você definiu a prioridade. Agora, vamos pegar esse problema, vamos fatiar ele. Vamos fatiar? Por exemplo, a única maneira de comer um elefante é fatiando ele. Não existe outra maneira de comer um elefante senão você fatiar. Tô fazendo uma analogia, tá, gente? Ninguém come elefante. Eu não quero que você mate os bichinhos. Mas para você entender que um problema, ele precisa ser fatiado. Eu tenho essa regra, sempre ensino as pessoas do meu lado. Trouxe um problema, eu falo, fatia ele. Vamos lá. Primeiro pedaço, qual é? Pedaço mais importante, qual é?
gente começa por onde? Vamos fatiar. Fatia, fatia. Todo problema ele precisa ser fatiado, senão ele não dá para ser digerido. Então, a grande estratégia, primeiro, definir a prioridade, fatie o problema, encontre a primeira peça. Encontre a primeira peça. Por onde você vai começar a comer esse elefante? Beleza, não importa. Vai por aqui? Bora, por aqui. Fatia. Já tirou uma cabeça desse bicho de 7 cabeças. E por aí ele vai. Então, uma estratégia muito assim, ter uma combinatividade, entre aspas, essa palavra, com a primeira e dar uma sinergia muito boa. Agora vamos para a terceira. Controle suas emoções, turma. É muito comum você entrar em pânico. Há uma diferença entre medo e pânico. Medo é um estado de alerta. Medo é um mecanismo de defesa, tá, gente? Medo não é uma coisa ruim. Nós viemos instalado de fábrica esse mecanismo de defesa que se chama medo. Tem um outro que chama dor. São os dois embutidos de fábrica. Graças a Deus, é de sentimento e sente dor. Porque se a gente não sentisse dor, a gente morreria de coisas que a gente nem sabia. Por isso que as doenças mais perigosas são aquelas que são silenciosas. Passa despercebido para o nosso mecanismo de defesa. Quando a gente vai perceber, ela já se instalou há muito tempo. Então, é um mecanismo de defesa importante. Se você não sentisse dor, você não ia perceber que você está queimando, está sangrando. É uma coisa importante. E o medo também. O medo, ele toca quando tem algo significativo para acontecer, cara. Então tem algo determinante, ele é um alarme. Então você já ficou com medo de fazer uma apresentação em público? Por quê? Era um momento determinante, então você fica no estado de atenção. Ou já teve medo de tomar uma decisão? É porque você sabe que é transformadora, por isso que ela é desafiadora, por isso que ela é assustadora, porque ela transforma. Então, agora o excesso do medo causa o pânico. O pânico é incapacidade de ação, você congela. Então aprenda a não só controlar as suas emoções, como reconhecer. Gente, já ouviu falar de inteligência emocional? Tem muita gente que fala, desenvolve inteligência emocional. Durante muito tempo eu falei, que raio é isso, cara? Inteligência emocional. E aí eu fui estudar, obviamente. E hoje eu sou um cara que eu falo, puta, eu aprimorei a minha musculatura da inteligência emocional. Porque inteligência emocional é você ter o controle sobre uma emoção que você está sentindo. Puta, o cara tem uma inteligência emocional fera. É porque ele sabe ter o controle, ele sabe reconhecer uma emoção e ter o controle sobre ela, ao sentido de não deixar uma emoção tomar uma decisão no lugar dele. Então, é muito comum quando você está sob pressão, uma expressão que a gente usa é panicar. E panicou. Por quê? Você não soube reconhecer uma emoção, ela começou a te dominar, ela pode começar a tomar decisões, o que você deve fazer ou não pode fazer, e aí você entra num estado de incapacidade de ação. Aí você não consegue nem mais se mexer. Estado de paralisia. Então, reconheça uma emoção. Por exemplo, às vezes reconheça que você está, sei lá, mais ansioso. Ou reconheça que você está com raiva, sabe? Numa pressão e você está puto da vida com um acontecimento, com algo, com alguém. Não sei. Reconheça a emoção. Só de você reconhecer, puta, é verdade, cara. Eu tô com raiva. Tô bravo. Tô bravo porque essa pressão aconteceu por causa disso, disso, disso. Só de você reconhecer esse sentimento, é 1-0 pra você. É ponto seu. Você já não vai deixar essa emoção tomar uma decisão no seu lugar. Você vai estar mais presente pra uma decisão. Porque nós, seres humanos, somos feitos de emoções. O ser humano é lindo por causa disso. Agora, quando uma emoção toma uma decisão no nosso lugar, geralmente é aí que moram os arrependimentos. Então, esteja presente para as emoções que você está sentindo e o que você pode fazer a respeito para que essa decisão que você está sentindo, e não tem como a gente deixar de sentir alguma coisa, tá, gente? A gente não tem que deixar, por exemplo, se você está triste por alguma coisa, sei lá, você perdeu alguém que você ama, isso está exercendo uma pressão forte, que agora você precisa tomar novas iniciativas, não tem como você deixar de ficar triste. Por exemplo, quando minha mãe faleceu, eu não tive como deixar de sentir o luto, é muito importante isso, cara. Quem disse que tristeza é ruim? Tristeza não é um sentimento ruim, permanecer triste é. Então, reconhecer uma emoção sua e pensar o que eu posso fazer a respeito sabendo que eu estou sentindo isso. Olha que inteligência emocional. Então, pergunta muito importante, principalmente para quem está lidando com pressão, quem está sob pressão. Agora, vamos à quarta e última tática. Essa tática é meio que 2 em 1. Primeiro, peça ajuda. Sério, quando você está sob pressão, a verdade é que você não precisa resolver tudo isso sozinho. Não significa que alguém fará por você. Não significa que alguém fará a tua parte. O mundo pode fazer tudo por nós, menos a nossa parte. Só que você, às vezes, pedir ajuda, dividir algo com alguém que você acredita que já tem experiência, tem um know-how, já passou por isso que você está enfrentando. E às vezes pode dar uma dica, um toque, ou ajudar a você. Lembra do reconhecimento das emoções? Você está muito mais centrado, ou de uma certa maneira até te acalmar. Porque às vezes você está achando que vai ser o fim do mundo o que está acontecendo e fala assim, calma, tá tudo bem, vai dar trabalho, vai, mas você vai passar. Ou seja, pedir ajuda é algo de muita inteligência. Às vezes a gente não tem, mas se você tem alguém para dividir, incrível. E o segundo,
Às vezes não é pedir ajuda, porque às vezes você tem alguém para contar, mas a pessoa não consegue ajudar. Às vezes ela não tem a competência necessária, ela não tem as habilidades necessárias, então você sabe que é com você que vai ter que resolver. Mas você pode falar das suas angústias. Puta, gente, falar das suas angústias, sabe que é um dos grandes princípios da terapia, né? Um dos grandes princípios da terapia, até que se você já viu algum famoso vídeo, assim, onde um psicanalista, um psicólogo um terapeuta fica ouvindo e a outra pessoa fala, e ali no divã, né, a pessoa tá deitada no divã, geralmente o terapeuta atrás, a pessoa fala, ele só tá ali anotando, e por quê? Só esse processo de você falar sobre as suas angústias, falar sobre as pressões, os acontecimentos que estão gerando pressões sobre você, já alivia. É a mesma coisa que a panela de pressão. Você tira um pouco do gás e só de você falar sobre as suas angústias. Então, bônus, peça ajuda. Ah, puta, eu tenho uma pessoa do meu lado que me apoia e tal, mas ela não tem as competências, nem habilidade, nem o know-how, cara. No máximo ela pode me ajudar ali me incentivando. Incrível, uma ajuda já. Mas também fale das suas angústias. Tem alguém para dividir as angústias? Eu falo, tem uma frase de Francisco de Assis que é maravilhosa, que é o seguinte: uma alegria dividida são duas alegrias. E uma tristeza dividida é só meia tristeza. Então divida as suas angústias com alguém. Se você está sob pressão e você exercer essas 4 táticas, eu tenho certeza que vai ser 4-0 para você. No mais, como que você faria? Traga você o 5º ponto. Trouxe 4. Traz um aqui para essa roda. Coloque aqui nos comentários. Estou louco para ver o que você faz quando você está lidando sob pressão, quando você está numa pressão. E a gente está vivendo 2020, foi um ano muito difícil para todo mundo, tá, gente? Uma carga emocional. Por mais que negócios cresceram, outros encolheram. É um ano que, em contexto geral, foi um ano muito difícil para todo mundo, sabe? Lance da, sabe, essa reclusão, quarentena, puta, uma crise econômica, uma crise política, foi tudo derivado de uma crise de saúde, isso que é mais triste. Então, não tá sendo fácil para ninguém. E como que você está lidando com as pressões da sua vida? Coloca uma tática sua agora. E no mais, te vejo no próximo vídeo. Tchau!